Oi, gente! Como prometido, eu vou fazer um vídeo respondendo algumas perguntas sobre o México. E pra quem não sabe, eu tô no México desde o dia 7 de agosto, faz mais ou menos aí 4, 5 meses. E eu vim pelo Rotary. O México, ele é um país muito grande, assim como o Brasil. Tem vários tipos de cultura, vários tipos de tradições. Então, tudo que eu vou responder hoje é com base na minha experiência nesse lugar que eu tô. Eu tô vivendo na cidade de Mérida, bem no sul do México. Vou deixar um mapa. Começando com a pergunta da Olga. Taco ou burrito? Taco. Tipo, eu fiquei bem assim, porque a comida mexicana aqui é bem diferente da comida mexicana, tipo, que vendem no Brasil. Óbvio, né? Porque, no caso, é mais comercial no Brasil. E burrito, na real, tipo, eu comi uma vez aqui. E foi num restaurante, assim, mais comercial. Então, tipo, eu vejo que eles não comem tanto burrito. Pelo menos não aqui onde eu tô. A Cláudia Sarmiento perguntou: é verdade que le ponem picante a todo? É verdade que colocam pimenta em tudo? Sim, é verdade. Tipo, eles colocam pimenta em tudo, eles colocam nos doces, eles colocam na cerveja, eles colocam em todas as comidas possíveis. Então, tipo, sempre eu tento evitar, porque eu não gosto. Então, se tem assim, se eu tô comendo alguma coisa e tem 2 molhos, aí eu pergunto, qual arde? Que no caso aqui é pica, né? Aí eu falo, qual pica? Aí eu vou no que não pica, porque eu não gosto. E assim, eu tentei evitar. Qual mania deles você achou mais diferente e estranha? Tipo, agora eu tô aqui já faz um tempo, então tudo já virou meio normal, assim. Então eu fiquei pensando nisso e eu não consegui achar, tipo, alguma coisa que seja tão diferente. Tipo, de mania, assim, sabe? Mas uma coisa que eu tive que aprender, assim, a conviver, foi que no Brasil é normal, tipo, você oferecer sua comida, só que quase ninguém aceita, nunca. E aqui, eles pedem comida, então, tipo, você leva comida, você vai compartilhar a comida, entendeu? Tipo, eles pedem, mas é falta de educação, você fala não, né? Aí eles já vêm assim, me dá um pedacinho disso, já tá pegando, assim. Como é o café da manhã aqui? Bom, aqui na minha casa, eles não são, tipo, muito de comida tradicional mexicana, mas na casa dos meus amigos eu sei que eles comem empanada. E eu sei que o café da manhã da maioria das famílias mexicanas são bem pesados. E eu não gosto muito, então eu costumo comer, tipo, umas coisinhas mais como eu comia no Brasil. Qual a maior dificuldade que você enfrentou devido às diferenças culturais? Sei lá, tipo, é difícil, muito difícil você se adaptar, tipo, bem difícil se adaptar, porque é uma vida completamente diferente. Mas eu não tive, assim, nenhum choque cultural tão pesado, assim, sobre alguma coisa. Uma coisa que, tipo, é bem difícil pra me acostumar é que aqui eles são muito mais, assim, patriarcais. A diferença de gênero é, tipo, gigantesca, principalmente como eles criam meninos e meninas. E também eles não são tão abertos à sexualidade e a, tipo, assuntos mais assim, sabe? Eles são mais conservadores que no Brasil. Mas eu sei que isso é da cultura, tipo, não tô mudando isso, né? Eu não quero mudar isso. Mas, assim, tipo, é uma coisa que eu tive que me acostumar mais. E eu acho que tem mais fofoca do que no Brasil. Tipo, é que eu já não tava acostumada no Brasil, entendeu? Com relação à locomoção dentro do país, como que foi? O meu voo foi São Paulo, Panamá, Cidade do México, Mérida. A maior parte das cidades grandes, assim, aqui, tem aeroporto. E o avião que eu peguei foi, tipo, top, bancos de couro ali, entendeu? E nem era primeira classe. E, tipo, achei bem bom a locomoção, foi tudo tranquilo nos aeroportos. Tive um probleminha no aeroporto do México, porque eles confiscaram minha mala. Que, no caso, eu tava trazendo uma pinga. E a pinga era artesanal e não pode. Só pode, tipo, trazer coisas que sejam industrializadas. Então, como era artesanal, eles confiscaram a minha pinga. Se eu quero me locomover aqui dentro, eu posso pegar avião e também com ônibus. Ônibus rodoviário normal, tipo, é bom, são bons. Os ônibus rodoviários daqui e não são tão caros, são mais baratos que do Brasil. Ela também perguntou o custo de vida. Eu acho que é mais barato que do Brasil. Não muito diferente, eu acho que é mais ou menos igual, mas acaba saindo um pouco mais barato. Eu percebo quando eu vou comprar roupa essas coisas assim, que sai um pouco mais barato. Uma roupa de qualidade aqui é mais barato do que uma roupa de qualidade no Brasil. E eu vejo que eu gasto menos nisso, então eu posso comprar mais roupinhas. Mas assim, eu não sei quanto aluguel de casas e essas coisas, tipo combustível, eu não sei nada. Mas assim, eu vejo também no supermercado que as coisas são mais baratas um pouco, acaba saindo um pouquinho mais barato, mas não é muito.
E R$1 são 6 pesos. Às vezes 5, às vezes 6. Então quando tá 6 pesos, meu, faça festa, entendeu? Você vai comprando tudo, porque tudo sai super barato. O que eles comem diariamente? No caso dos brasileiros, arroz e feijão. E os mexicanos? Tortillas. Tortillas tem como ser de farinha de trigo ou de farinha de milho. E é tipo umas massinhas assim. E eles comem com qualquer comida, tipo, eles colocam qualquer coisa dentro e vai comendo. Qual a combinação de comida que eu achei mais estranha aqui? Gente, pão com feijão. Eles colocam feijão amassado em tudo. Tipo, foi muito estranho pra mim no começo, mas eu amo. Tipo, hoje mesmo, de café da manhã, eu comi um filão cortado no meio com feijão, queijo, torradinho assim. Ai, delicinha, delicinha. A Lari Cantu perguntou se eu moraria aqui pelo resto da vida. Não. Eu sinto muita saudade de muita coisa no Brasil. E eu acho que eu não moraria aqui pra sempre, não. Vamos ver até o fim do meu intercâmbio, né? Vamos ver. Quais as religiões mais praticadas na cidade que eu vivo? Católica. Em todo o México é católica. A minha escola, por exemplo, é católica. E muitas manifestações, assim, culturais são ligadas à religião. Muitas vezes a religião católica é misturada com coisas, com ritos pré-coloniais, maias. Aqui na península onde eu tô, é combinado ao maia. Mas depende da região do país, é combinada a outra cultura pré-colonial. Você sempre quis ir pro México? E foi pelo Rotary? Por que escolheu ir no terceiro colegial? Não, México não era a minha primeira opção. Mas assim, como eu tava indo pelo Rotary, respondendo a segunda pergunta, sim, pelo Rotary, eu sabia que não é tão fácil assim escolher. Então eu meio que já tava aberta a outras opções. E quando me ofereceram México, Índia e Equador, eu escolhi México porque, tipo, meu, várias pessoas que eu conhecia já tinham vindo pro México, tinham amado, e eu falei, cara, México, né? E porque eu escolhi no terceiro colegial. Eu não escolhi, no caso, né? Assim aconteceu. Porque o roteiro é muito burocrático, então eu tive que entrar com os papéis muito antes. Eu entrei com os papéis, eu tava quase fazendo 16, e agora eu tô quase fazendo 18. Então, tipo, não escolhi. Porque, assim, é menos burocrático se você for no segundo colegial. Porque daí você volta, termina o terceiro e valida seus estudos. Mas, como eu tô aqui no fim do terceiro, tipo, eu perdi o fim do terceiro no Brasil. É muito difícil você validar esse final de ano. Então, eu vou tentar validar, mas não sei, né? Mas é bom, assim, ter vindo no terceiro também, porque eu consegui aprender toda a matéria. Então, chegando é só revisar e já consigo pegar melhor, porque eu consegui aprender tudo, porque eu fiz todo o primeiro e segundo colegial. Minha comida favorita de todo o intercâmbio? Tamal. Tamal. Gente, eu amo tamal. É uma massa de milho. Eles colocam carne dentro. Pode ser, tipo, o mais tradicional com carne de frango ou com carne de peru. Acho que pavo é peru. Peru. Então, eles colocam uma carne dentro e eles enrolam em folha de bananeira e colocam pra cozinhar no vapor. E são bem gostosos, amo. A Mafê Carvalho também perguntou comida mexicana ou brasileira. Ai, gente, eu não sei. Porque eu amo demais comida mexicana, mas eu também sinto saudade de um pastel na feira, de um açaí de qualidade, entende? Uma coxinha. Como foi minha adaptação com a escola e família? A minha adaptação foi tranquila. A escola, tipo, é super legal. Eu adoro o sistema educacional mexicano. Até posso falar sobre isso num outro vídeo. Mas eu amo o sistema educacional mexicano em algumas partes. E minha escola é super legal. Tipo, sempre fui super bem recebida pelos professores, pelos alunos. E o sistema deles é super legal, assim. Eles fazem várias coisas culturais, atividades artísticas. Então eu gosto bastante. E como o meu foco não é validar os estudos, eu vou na escola mais pra aprender o idioma e pra conviver com as pessoas e fazer os trabalhos, assim, extracurriculares. Então eu gosto bastante. E com a família foi tranquilo também. Minha família é super gente boa. Eu tenho muita liberdade pra falar com eles. E assim, foi mais na base da sinceridade, sabe? Tipo, que eu contar pra eles como é meu jeito e eles irem se adaptando a isso, eu ir adaptando aos costumes da família. E foi tranquilo também. Eu sou muito próxima da minha irmã e da minha mãe, que são as que mais ficam em casa. E eu gosto muito delas, tipo, e de toda a minha família, eu amo eles. Qual é a visão que os mexicanos têm do Brasil? Assim como a gente tem um estereótipo do México, a visão que eles têm do Brasil também é um estereótipo. Eles têm um estereótipo ali de futebol, carnaval e um povo muito liberal
e muito acolhedor. E uma coisa que eu percebi é que talvez eles não tenham noção de como o Brasil pode ser violento. E como no Brasil também tem narcotraficantes, assim como o México. Se te oferecessem pra ficar mais meio ano aí, você ficaria? Não. Não ficaria. Porque eu quero voltar pro Brasil, terminar meus estudos, passar na faculdade. Talvez passar na faculdade não seja possível. Mas vamos aí com fé, né, querida? Vamos com fé que a gente vai conseguir pelo menos terminar o colegial. Pelo amor de Deus. Perguntaram se eu tive algum perrengue, alguma situação difícil aqui. Assim, é meio complicado quando você chega porque você não conhece a língua, você não tem muita noção do dinheiro, porque é muito diferente o valor. Primeira vez que eu fui no supermercado, eu fiquei, gente, como assim? Porque eu vi aqueles números super altos e todos você tem que dividir por 5. Então, tipo, eu ficava assim muito louca, assim, eu não sabia se as coisas custavam caras ou baratas, tudo eu tinha que ficar fazendo com a calculadora. Até hoje eu tenho, né? E são esses mais os perrengues. Mas teve um perrengue que foi tenso. Faz umas 2 semanas, eu e minhas amigas, a gente tava em 3. A gente tava em Playa del Carmen e a gente queria voltar pra Mérida. Aí, a gente tinha visto no site da companhia de ônibus uma passagem de 250 pesos, que dá mais ou menos ali 50 reais. Aí a gente, opa, vamos nessa, né? Fomos. Quando a gente foi comprar, a moça falou assim, então, não tem mais essa. Tem uma de 500 pesos, que é 100 reais. Então daí a gente ficou, tá, legal. E você não tem mais nenhuma outra mais barata? Daí a moça falou, tenho essa, mas é classe executiva. E eu perguntei, qual a diferença? E ela respondeu, o ônibus não é tão bom. Eu falei, beleza, vamos nessa. A viagem que era pra durar 4 horas, durou 7 horas e meia. O ônibus não tinha banheiro, não era confortável. E a primeira parada foi 4 horas depois. Tipo, foi muito horrível. A gente passou fome, porque a gente não tava preparada pra uma viagem tão grande. A gente passou sede, porque se a gente quisesse beber água, a gente ia ter que ir no banheiro. Então a gente preferiu não beber água. E a gente passou uma tarde inteira no ônibus. Tipo, o ônibus era normal, assim, era seguro, era, tipo, tranquilo. Só que a gente pagou mais barato. A gente ficou muito tempo no ônibus, mano, não chegava nunca. E a culpa não foi nossa, tipo, a moça que nos explicou isso, porque eu achei que o ônibus ia ser ruim, mas pelo menos a gente ia ficar só 4 horas dentro do ônibus, né? O cara que perguntou se tem açaí aqui. Tem nessas tipo, restaurante fitness, só que não é tão gostoso. É um açaí mais empedrado, é caro, tipo, mais de 20 reais uma tigela de açaí. E só vem com fruta, tipo, várias frutas deliciosas, amo. Mas falta ali um leitinho, né? Aí a gente pode levar um pouco de leitinho, colocar. E dá pra matar a saudade, mas sei lá, eu só fui, acho que 2 vezes comer. E não me chamou muita atenção, porque não é tão gostoso. E aí, gente, foi isso. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas sobre o México. Porque eu sei que as pessoas, às vezes, elas ficam muito bitoladas em intercâmbio pra Europa, pros Estados Unidos, Canadá. E não se sabe muito aqui, não se valoriza muito aqui a América Latina. E, cara, o intercâmbio aqui pode ser maravilhoso também. Muitas coisas podem ser ruins, podem ser difíceis. Mas, sei lá, na Europa você pode passar perrengues na mesma proporção que você passa aqui no México e na mesma proporção que um gringo passa no Brasil. Tipo, isso não depende do lugar que você vai. Tem, óbvio, coisas que eu não gosto, coisas que eu me sinto incomodada, que é muito difícil pra mim, que eu não me adapto. Mas é conviver com isso. Eu sei que eu não tô numa cultura que é a minha, eu tô em outra cultura e eu tenho que aprender com as coisas boas que eu tô vivendo aqui. E com as coisas ruins também, porque a gente aprende com tudo. Então, é isso. Obrigada a todo mundo que mandou as perguntas. E, gente, se tiver mais pergunta, manda aí, eu vou respondendo, ou sei lá, gravo outro vídeo. E é isso. Beijinhos e se inscreve no canal, meninas.